Olá, olá. Eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos aprender um pouquinho sobre uma cidade do Brasil. E hoje, dia 29 de julho de 2022. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender a história de uma pequena cidade, de uma das melhores pequenas cidades do país. Tá aí, né? Nova Lima, ali em Minas Gerais. Localizada... Localizada, então, ali na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade tem um índice de desenvolvimento humano, o IDH, de 0,813. E tem ali 88 mil habitantes. Tá aí, uma pequena, grande cidade de um IDH maravilhoso. Nos últimos anos, se consolidou como uma cidade de condomínios de alto padrão, procurados por quem trabalha, então, em Belo Horizonte, e quer um lugar mais tranquilo, mais pacato, de bom IDH, para poder viver. Embora o grande símbolo do esporte seja o futebol do Vila Nova, do Atlético Clube, a cidade se rende também ao rugby, sabia? Talvez por inspiração dos antigos ingleses que habitavam aquela região, Nova Lima Rugby Club. Então você pode ter aí o time dos Leões da Montanha. Tá lá, uma curiosidade para você. Mas vamos falar um pouquinho de história, né? Até o fim do século XVII, a principal atividade ali no Brasil colônia, né, era o cultivo, o comércio da cana-de-açúcar. A partir do momento que o açúcar ficou um pouco mais barato na Europa, então a colônia começou a buscar o ouro no interior do território brasileiro. Na segunda metade do século XVII, os paulistas, então, dedicaram-se às bandeiras, às entradas. Em 1690, os bandeirantes encontraram ouro na região, então, de Nova Lima, conhecido então como Minas dos Mato Grossos dos Gerais, atual Minas Gerais, né? Então, quando você olhar para isso, olha quanta história que você tem para contar, né? A história de Nova Lima remonta, então, esse período aí de um bandeirante, então, chamado Domingos Rodrigues de Fonseca Leme. Chegava em busca do ouro, ele encontrava o ouro em riachos do Cardoso, em riachos dos Cristais. Então, Nossa Senhora do Pilar, ali em 1708, uma igreja padroeira da cidade, e então começa surgir engenhos, as concessões de mineração, a igreja Nosso Senhor do Bonfim, ali em 1720, atualmente então tombada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Histórico Artístico de Nova Lima, né? Também marca o início da ocupação na região. Outros mineradores resolveram então se fixar naquela área e já possuem numerosos e consideráveis habitantes. Em 1725, Congonhas do Sabará começou a explorar o ouro nas minas do Morro Velho, sendo então a família Freitas a proprietária daquelas terras. Durante todo o século XVIII, a extração do mineral no Arraial foi de baixa produtividade, além de então trazer aí poucos habitantes e em comparação com então as outras cidades. Então a gente entra ali já no século XIX. Até a independência do Brasil, a coroa portuguesa não permitia então que se tivesse ali
explorações minerais, né? Investimentos. A região de Congonhas e Sabará, na época, possuía as condições de florescimento para as minas de ouro, né? Como já visto aí, então, Ouro Preto, Mariana. A exploração era cara, era muito difícil, mas com a independência, as concessões econômicas, as conexões econômicas do Brasil com o mundo, com o novo rumo que então dava na independência, no Império Brasileiro, então começou a melhorar as economias locais. Em 1830, depois de quase um século nas mãos da família Freitas, a mina do Morro Velho foi vendida então a um capitão chamado George Francis Lyon, diretor das minas do Congo, do Soco, em Caeté. A baixa produtividade na extração do ouro fez com que o Lyon vendesse essa mina a uma companhia inglesa. Daí o rugby, né? Tá tudo colocado aí. Então, St. John de Rey Mining Company. E aí, então, essa extração aurífica estabelecida na região de São João del Rei, na direção baseada, então, a partir de Londres, essa direção toda, então o capitão do Reino Unido, né? No entanto, a exploração na região de São João del Rei não se tornou bem sucedida e a empresa, então, se transferiu totalmente para Congonhas e Sabará, optando em manter o nome original da companhia. A partir de então, a exploração dessa mina passou a ser feita de forma organizada por tecnologias comuns, até então nada muito comum no Brasil, e com isso a produtividade aumentou. A produção chegou a 83% do ouro exportado pela província de Minas Gerais. Imagina isso, né? Um pouco de tecnologia resolveu o problema. A presença da cultura britânica na região foi, então, muito grande e é explicada exatamente pela vinda dos imigrantes ingleses e dos funcionários da Chongzhou, né? Da St. John del Rey Mining, né? Company, e o trabalho da mina, né? A exploração da produção de ouro ali seguiu um desenvolvimento considerável nas pequenas manufaturas ali locais que estabeleceram e foram crescendo então a cidade. A mina do Morro Velho havia trabalhadores livres e também haviam escravos. Apesar de a Inglaterra ter sido o primeiro país a abolir a escravidão, a companhia inglesa continuou a se beneficiar disso aqui no Brasil sem nem menor problema, né? Para preservar sua imagem na Inglaterra, a companhia tinha uma prática de política diferenciada no uso de mão de obra do escravo, com punições mais brandas, com premiações e concessões e benefícios. Eram escravos, né? Em 1850 foi aprovada então a Lei Eusébio de Queiroz, e a legislação proibia então o tráfico negreiro no Brasil, demandando então à companhia novas formas de atrair funcionários para essa extração do ouro, né? Até 1850 eram escravos mesmo que faziam isso, né? As principais políticas foram então a distribuição de cadernetas de crédito, habitações de baixo preço. Então a coisa começou a melhorar. A circulação de moeda para o comércio, trabalhadores do armazém de Minas, a casa de Aristides também estava ali colocada. Nas décadas seguintes aconteceram então alguns incidentes que abalaram a operação da mina, né? 1857, um desmoronamento. Então, 170 toneladas de terra soterrou o maquinário, as estruturas todas. Em 1869, quando um incêndio, então, de 4 dias se alastrou pelas lavras de Minas, foram então registradas mortes de 21 escravos e um minerador inglês. Ambos ocorridos, então, apesar de prejudicar a empresa, não paralisaram a extração mineral, não. Em 1881, o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina visitaram a cidade para conhecer as minas do Morro Velho. A mina era mundialmente famosa por sua operação em profundidade, chegando a ter sido a mais profunda do mundo no fim do século XIX. Sabia? Algumas das minas que hoje estão desativadas alcançam até 2,5 km de profundidade.
Olha só, né? Chegando a 2,7 km de profundidade. Então, se você olhar para isso, você tem aí uma ideia bastante grande de o que foi o crescimento dessa área, então, em Nova Lima. Ali, então, com a abolição da escravatura e depois com a proclamação da República, a companhia se viu obrigada a entrar num novo momento histórico, que exigia, então, a utilização de mão de obra assalariada. Então, desde 1850, com aquilo que não se podia mais comprar escravos, o governo estimulava, então, a imigração para o território brasileiro. E nas últimas décadas ali do século XIX, chegaram à cidade grupos de imigrantes italianos, espanhóis. A partir daí, os trabalhos da mina, então, progrediram, as extrações do ouro se confirmaram, né, fazendo, então, do Morro Velho um dos maiores empreendimentos minerais do mundo. Sabia disso? Dirigiu o Morro Velho por 40 anos, até 1924, onde, então, se tornou respeitado símbolo de prosperidade para a cidade de Nova Lima. Tá aí. Um lugar e suas histórias. E hoje a gente aprendeu um pouquinho da história de Nova Lima, ali em Minas Gerais. Nas sextas-feiras eu falo sobre uma cidade do Brasil. Nas quartas-feiras eu conto curiosidades sobre as ruas da cidade de São Paulo. Vem pra cá, assina o canal, passa para os amigos, dê o seu gostei ou o seu não gostei, para a gente saber se o que nós estamos fazendo aqui está indo na mesma e boa direção. Muito, muito obrigado. Até lá!